Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a este canal. A nossa meta aqui, o nosso objetivo é trazer palavras esclarecedoras ao seu coração, mensagens inspiradoras da parte do nosso Deus e que o Espírito Santo possa, através do que você está ouvindo, te encher com a sua plenitude. Hoje estudaremos capítulo 7 com o título Recebendo o Batismo do Espírito Santo. Mas antes, eu quero te convidar a você se inscrever no canal, ativar o sininho, a curtir o conteúdo e compartilhar. E, se possível, faça o seu comentário, deixe um comentário aqui pra gente. Nos informa como você está recebendo essas mensagens, o que Deus tem falado do seu coração, o que o Espírito Santo tem te revelado, se a palavra tem te incomodado, tem te confrontado. Não deixe de estar participando. Com isso, você estará ajudando outras pessoas que, porventura, estejam com dúvidas também. Capítulo 7, Recebendo o Batismo do Espírito Santo. Se quisermos saber como uma pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, deveremos estudar como os cristãos primitivos o recebiam. Um rápido exame da era apostólica. Depois que os discípulos presenciaram a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, obedeceram à sua ordem e reuniram-se unânimes em fervorosa oração. Atos capítulo 1, verso 14. Hoje, tanto quanto no passado, aqueles que queiram receber o prometido batismo do Espírito Santo deve possuir profunda esperança e desejo ardente de recebê-lo. Em minhas cruzadas evangelísticas, tenho visto centenas de cristãos cheios do Espírito Santo. Quase sem exceção, essa bênção tem sido derramada quando os que buscam decidem recebê-la de verdade, sem levar em conta as circunstâncias ou merecimentos próprios. Em geral, chegam a chorar pela ansiosa expectativa. Os que abrigam certa dúvida quanto ao seu próprio desejo, ou os que oram sentindo que o batismo do Espírito Santo só acontecerá se for da vontade de Deus, não recebem essa dádiva. Não importa o tempo que levem em oração, a bênção da plenitude do Espírito Santo só acontecerá quando colocarmos em nossa mente que não sossegaremos enquanto não tivermos resposta para a nossa urgente necessidade. Em Atos 8, os cristãos de Samaria receberam o batismo quando Pedro e João lhes impuseram as mãos. A mesma experiência aconteceu a Saulo, que recebeu o Espírito Santo quando Ananias impôs as mãos sobre ele. Atos 9, 10 a 18. 12 cristãos em Éfeso também receberam a plenitude, quando lhes foram impostas as mãos pelo apóstolo Paulo, Atos 19, versos de 1 a 7. Hoje também acontece com frequência das pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo quando lhes impomos as mãos ou oramos com elas. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso que queiram com fervor o batismo, é preciso que o coração esteja preparado
e também que tenham firme convicção em recebê-lo. Senão, ninguém conseguirá, mesmo que mãos lhe sejam impostas. Se servos de Deus cheios do Espírito Santo impuserem suas mãos sobre você, poderá receber a plenitude do Espírito Santo, quando tiver forte desejo de recebê-lo, mesmo que sua própria oração seja fraca. Finalmente, Atos, capítulo 10, versos 44 a 48, relata que gentios foram cheios com o Espírito Santo na casa de Cornélio. O verso 44 diz: dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Essas pessoas foram todas cheias do Espírito Santo enquanto ouviam a pregação de Pedro. Tenho visto isso acontecer. Enquanto pregava certa vez um sermão sobre o Espírito Santo, eu o vi ser derramado como chuva sobre corações que estavam preparados. Essas pessoas falavam em línguas, louvando a Deus numa linguagem celestial, como fizeram os cristãos na casa de Cornélio. Em muitos púlpitos hoje, a verdadeira palavra de Deus não está sendo pregada com fidelidade. Como as pessoas poderão ouvir se a palavra não for pregada? Embora estejam adorando na igreja, não experimentam um profundo toque ou a graça maravilhosa do Espírito Santo. Quando um servo do Senhor cheio do Espírito Santo prega a palavra ungida, os ouvintes experimentam o grande toque do Espírito, preparando nossos corações. Como preparamos nossos corações para receber o batismo do Espírito Santo? Em primeiro lugar, aqueles que querem recebê-lo devem sentir não apenas o desejo, mas também ter conhecimento profundo das promessas fidedignas de Deus. Ele continua dando a mesma plenitude do Espírito Santo como fazia na era dos apóstolos. A Escritura conclui: peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstantemente em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 8. Se procurarmos receber o Espírito Santo com atitude de dúvida, sem confiar inteiramente nas promessas de Deus, estaremos perdendo nosso tempo e o esforço será inútil. A Bíblia nos ensina de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Devemos estudar o livro de Atos com o coração aberto, como se estivéssemos ouvindo os testemunhos daqueles que receberam a plenitude. Devemos remover todo preconceito humano de nosso coração. Depois de nos convencermos de que as bênçãos da plenitude do Espírito é para nós hoje também, devemos arrepender-nos de todos os pecados inconfessados diante de Deus e então depender com exclusividade do sangue precioso de Cristo para completa purificação. Devemos tomar muito cuidado com qualquer pecado em nossa vida, antes de orar pela experiência do batismo do Espírito Santo. Pedro diz em Atos 2, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta ordenança, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, será que significa que, a menos que sejamos batizados com água, não poderemos receber nem remissão de pecados, nem o Espírito Santo? Cremos que não seja assim, pois Pedro pregou o Evangelho na casa de Cornélio, e gentios foram cheios com o Espírito Santo mesmo antes de passarem pelo processo do batismo em águas. É necessário dizer que Deus não pode dar o batismo do Espírito Santo àqueles que ainda não receberam remissão dos pecados nem salvação. Quando nos arrependemos e cremos no Evangelho, recebemos remissão de pecados e salvação. Devemos também nos batizar com água o mais breve possível, como sinal exterior de salvação. Mas concluir que, sem o batismo em águas, não podemos receber remissão de pecados, nem o batismo do Espírito Santo, vai contra os ensinamentos da Bíblia. Tenho visto milhares de pessoas que se arrependem, creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador e então são cheios com o Espírito Santo antes de passarem pelas águas do batismo. Em Atos, capítulo 10, verso 48, o apóstolo Pedro falou aos gentios que receberam não só perdão de pecados, como também a plenitude do Espírito Santo, que fossem batizados em nome do Senhor. Quase todos os cristãos que viveram na época dos apóstolos foram exortados, e assim o fizeram, a receber o Espírito Santo logo que fossem salvos. Mas hoje existe um grande número de cristãos que repete: nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Atos, capítulo 19, verso 2. Que triste comentário! Assim, apesar do batismo com água não ser um pré-requisito para o batismo com o Espírito Santo, o arrependimento o é, porque o Espírito Santo não habitará num vaso que esconde pecado. Quando oramos para receber o batismo do Espírito Santo, devemos nos conscientizar de duas espécies de pecado que exigem arrependimento. Será que temos de maneira consciente desobedecido à vontade de Deus? Ou será que temos negligenciado o dever de, como cristãos, crermos na palavra de Deus no que se refere à plenitude do Espírito Santo? O primeiro pecado é o da desobediência. Antes de crermos no Senhor Jesus, éramos revoltados contra Deus e cometíamos vários tipos de pecado. Quando nos arrependemos e aceitamos Jesus Cristo como Salvador, recebemos remissão dos pecados. Entretanto, por causa do longo período de revolta, nosso coração estava tão endurecido que não podíamos ser quebrados com facilidade. Apesar de termos remissão dos pecados e salvação, quando queremos receber a plenitude do Espírito Santo, precisamos nos arrepender com sinceridade profunda, pedir o perdão de Deus e limpeza completa de nossa obstinação. Para sermos purificados e quebrados diante de Deus, temos de arrepender-nos de todas as transgressões
que conseguirmos lembrar. Por 2 anos, chorei cada vez que orava pedindo a plenitude do Espírito Santo. Apesar de chorar e orar com fervor, não conseguia receber o batismo. A princípio eu estava sedento, mas depois tornei-me desapontado e frustrado. Então, um dia, quando estava no 2º ano da escola bíblica, orei com resoluta determinação de não sair do meu lugar enquanto não tivesse recebido o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, confessei de novo todos os pecados que cometera desde a minha infância. De repente, meu espírito foi quebrantado e o Espírito Santo desceu sobre mim e inundou meu interior com grande plenitude. Comecei a falar em outras línguas de acordo com a direção do Espírito Santo. O segundo pecado que temos de confessar é a negligência. Tiago, capítulo 4, verso 17 diz: Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Apesar de sermos salvos e vivermos como cristãos, se temos sido negligentes, devemos arrepender-nos desse pecado. Reconhecermos que não temos colocado Deus como centro de nossa vida. Se não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, não temos agradado a Deus. Quando nos arrependemos de todo o nosso pecado, o poder deles é quebrado. Quando oramos pela plenitude do Espírito Santo, nosso relacionamento com Deus deve ser correto. Um coração obediente, pronto a fazer a vontade de Deus. Dentro de nossa capacidade, temos de procurar corrigir e reparar tudo que devamos aos outros, pedir-lhes perdão e restituir-lhes o que é devido. O verdadeiro arrependimento, aquele que vem seguido da confissão, que brota do profundo do nosso ser, é confirmado pelo fruto da ação. Quando o nosso coração estiver preparado, sem dúvida, o Espírito Santo de Deus descerá sobre nós. Muitas vezes, pessoas que desejam receber o Espírito Santo, quando ouvem algum testemunho dessa experiência, pensam que o receberão também da mesma maneira. Entretanto, ele nem sempre se manifesta do modo que pedimos. Sempre chega de acordo com a personalidade de quem o receberá. Às vezes, vem do modo tranquilo, como chuva suave, outras vezes, como grande tempestade. Apesar de o Espírito Santo manifestar-se de diferentes maneiras, continua sendo a mesma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Uma palavra de advertência. Depois de confessarmos nossos pecados, como devemos orar a fim de receber o Espírito Santo? Permitam-me fazer algumas observações ou advertências a esse respeito. Primeiro, não devemos orar pedindo o Espírito Santo tendo uma motivação errada. Em outras palavras, não devemos clamar a Deus por seu poder, para depois nos orgulharmos ou nos deleitarmos pela posse de um grande poder. Pessoas com esse tipo de desejo errado têm às vezes recebido um espírito diferente, espírito enganador em vez do Espírito Santo. Mas quando a motivação de nosso coração é pura,
quando queremos realmente nos tornar-nos um vaso poderoso e eficaz para sermos usados por Deus, ou desejamos nos tornar, sem sombra de dúvidas, melhor instrumento nas mãos de Deus, testemunha de Cristo, espíritos malignos nunca se aproximarão de nós. Jesus falou sobre tal segurança em Lucas 11, versos 11 a 13. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Portanto, quando oramos pela plenitude do Espírito Santo, a fim de que a vontade de Deus para a nossa vida seja realizada, não para satisfazer nosso amor próprio ou orgulho, Deus, por certo, no-lo dará. Essa segunda advertência não se aplica à pessoa que tenha uma predisposição a um caráter alegre, mas àquela que é pessimista e inclinada à solidão. Como esse tipo de pessoa tem sido há tanto tempo oprimida inconscientemente por um espírito negativo, se ela tentar orar com fervor, pedindo o Espírito de Deus, sem primeiro limpar-se por completo, poderá cair em desespero e ser tomada por outro espírito de morbidez. Mas, se esse tipo de pessoa preparou-se aos poucos até alcançar seu mundo mais íntimo, mediante a aceitação da palavra de Deus e o perdão em seu coração, se ela conseguir tornar-se brilhante e positiva, receberá um batismo maravilhoso. Quando tal pessoa chega a ter uma atitude mental alegre e positiva, terá alcançado vitória sobre o diabo. Ela poderá orar pela plenitude do Espírito Santo sem ansiedade. Terceiro, uma sucessão de enfermidades que enfraquece o corpo é sempre seguida de opressão demoníaca. Aqueles que são fracos na mente e no corpo, que têm sido perseguidos por enfermidades a longo tempo, devem ser lavados com o precioso sangue de Jesus. Se têm tendência a sofrer opressão demoníaca, quando orarem com fervor para receber o Espírito Santo, estarão sujeitos a serem oprimidos mais ainda pelo diabo. Atos 10:38 ensina que Jesus, durante seu ministério, curou todas as moléstias e enfermidades causadas pela opressão do maligno. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quase sempre o maligno tenta impedir, quando oro com aqueles que são fracos na mente e no corpo, que recebam o Espírito Santo. Sabendo isso, as pessoas que têm sido oprimidas por Satanás devem orar para receber o Espírito, clamando em primeiro lugar pelo sangue precioso de Jesus. Quarto,
pessoas que serviram ao diabo longo tempo antes de se achegarem a Deus, devem ter um cuidado muito especial. Antes de orarem pelo recebimento do Espírito Santo, devem destruir tudo o que estiver ligado ao seu relacionamento anterior com o diabo, arrepender-se por completo de seus pecados e ter a vitória que todos os cristãos podem ter sobre o diabo. Então, quando orarem para receber o Consolador, poderão fazê-lo na paz e alegria de Cristo, sem qualquer medo ou sensação de opressão demoníaca. Ocasionalmente, essas pessoas poderão ainda ser vulneráveis de maneira inconsciente se abrirem seus corações. Quinto, aqueles que oram com ardor para receber o Espírito Santo não devem permitir que qualquer pessoa lhes imponha as mãos em oração. Um espírito maligno é como epidemia, muito contagioso. Tenho visto muitas pessoas tomadas por espíritos imundos quando alguém com espírito maligno lhes impõe as mãos. Quando são apanhados por espíritos assim, experimentam sofrimento terrível até receberem libertação. Aqueles que querem que mãos lhes sejam impostas em oração devem ter certeza de que a pessoa está cheia do Espírito da Verdade. Não devem procurá-la por sua fama ou seu sensacionalismo no ministério, mas por sua proximidade ao Senhor. Sexto, cuidado ao subir sozinho uma montanha ou entrar numa gruta para orar. Às vezes, alguns ouvem sobre pessoas recebendo muita graça por estarem orando em algum lugar solitário e querem fazer o mesmo. Se a fé não for muito sincera e firme, a pessoa pode amedrontar-se e ser oprimida por espíritos malignos que tiram vantagens desses momentos de temor. Durante meu ministério ao pregar sobre o Espírito Santo, tenho visto muitos exemplos do que descrevi neste capítulo. Devido à minha experiência, tenho recebido considerável conhecimento sobre como libertar pessoas das garras do demônio. Agora, vamos estudar sobre como discernir entre o Espírito Santo e espíritos malignos.